Naquela tarde, Laura observava seu pai ajeitar os papéis sobre a grande mesa de madeira escura. O escritório, cheio de livros caros e quadros imponentes, refletia a grandiosidade de Augusto Vasconcelos, o homem mais rico da região. Mas, apesar da fortuna, ele carregava uma convicção inabalável. Não acreditava em nada além do que podia ver e tocar. Pai, posso falar com o senhor? Perguntou Laura, ajeitando a saia simples que vestia. Augusto levantou os olhos do contrato que analisava, franzindo a testa. Se for mais um dos seus sermões sobre Deus, já vou avisando, não tenho paciência para isso. Laura suspirou. Já esperava aquela reação. Desde pequena, ouvia o pai debochar da fé alheia, afirmando que religião era coisa de gente fraca. Mas, desta vez, ela não queria convencer o pai de nada. Apenas precisava de uma chance. Não é sobre isso, disse, firme. É sobre o emprego na fazenda. O pai riu, jogando a caneta sobre a mesa. Emprego? Você quer trabalhar aqui, comigo? Sim, ela confirmou, mantendo o olhar determinado. Augusto se recostou na cadeira de couro, cruzando os braços. Você sabe que eu não contrato gente religiosa, né? Na minha fazenda, não tem essa história de Bíblia, oração ou fé. Aqui, só manda quem sabe trabalhar. Pai, eu sou uma boa trabalhadora. Me dê uma chance. O fazendeiro a encarou por um instante, como se calculasse algo. Depois, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Tá bom, Laura. Vou te contratar. Mas tem uma condição. Laura sentiu o coração disparar. Sabia que uma armadilha vinha por aí. Você vai ganhar um salário muito acima do normal, morar na fazenda e não vai precisar se preocupar com nada. Mas, ele fez uma pausa, saboreando a tensão no ar. A partir do momento que cruzar os portões da minha fazenda, você deixa sua fé do lado de fora. A exigência caiu sobre Laura como uma pedra. O que quer dizer com isso? Significa que aqui dentro, você não fala de Deus, não ora, não carrega a Bíblia e não tenta convencer ninguém dessas baboseiras, disse Augusto, sem rodeios. Se aceitar, pode começar amanhã. Se recusar, a porta da rua é serventia da casa. Laura engoliu em seco. O que faria? Aquela era sua chance de provar que podia ajudar a família, mas ao custo de algo que era essencial para ela. Ela teria que escolher. O jantar naquela noite foi silencioso. Laura mexia no prato sem fome, enquanto sua mãe e seus irmãos conversavam sobre o dia. O pai, Marcos, percebeu a inquietação da filha e franziu a testa. O que foi, Laura? Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo antes de responder. O pai me ofereceu um emprego na fazenda dele. Marcos ergueu as sobrancelhas, surpreso. E isso não é bom? Você sempre quis trabalhar lá. Laura hesitou, sentindo um nó na garganta. Ele disse que me paga bem, que eu teria um bom futuro, mas com uma condição. O silêncio tomou conta da mesa. A mãe de Laura, Clara, apertou o guardanapo nas mãos. Que condição? Laura fechou os olhos por um instante antes de dizer: que eu deixe minha fé do lado de fora da fazenda. Que eu não ore, não fale de Deus, não carregue minha Bíblia. Marco soltou um suspiro longo. Sabia que ele faria algo assim. Seu pai sempre desprezou a fé. E você? Perguntou Clara, encarando a filha. O que decidiu? Laura olhou para as mãos sobre a mesa. Seu coração estava dividido. Ela queria ajudar sua família, queria provar que era capaz, mas, e se aceitasse? Será que valeria a pena? Eu não sei. O pai de Laura ficou em silêncio por um momento, depois segurou a mão da filha. Filha, às vezes, as escolhas mais difíceis definem quem realmente somos. Laura sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Pai, e se essa for minha única chance de ajudar? E se Deus tiver algo melhor para você, Laura? Marcos rebateu. Aquela pergunta ficou ecoando na mente dela a noite toda. Quando o sol nasceu, Laura já havia tomado sua decisão. Vestiu-se, pegou a bolsa e atravessou a cidade até a fazenda do pai. Quando chegou ao escritório luxuoso, Augusto estava atrás da mesa, assinando papéis. Ele levantou os olhos e sorriu ao vê-la. Então, decidiu aceitar a minha oferta? Laura respirou fundo e respondeu, sem hesitar. Sim, eu aceito. Augusto sorriu vitorioso. Ótimo!
Mas espero que tenha entendido minha condição. Laura assentiu. Entendi. Mas eu também tenho algo para dizer, pai. Ah, é? O quê? Ela ergueu os olhos e disse com firmeza. Eu posso tentar esconder minha fé dos seus olhos, mas nunca vou conseguir escondê-la do meu coração. O sorriso de Augusto sumiu. Ele não sabia que aquele trabalho mudaria a vida de todos para sempre. Os primeiros dias de trabalho na fazenda foram intensos. Laura acordava cedo, ajudava na organização dos estoques, supervisionava os funcionários e aprendia a rotina da administração. Ela fazia de tudo para não chamar atenção. Mas por dentro, era uma batalha. Todas as vezes que sentia vontade de orar, precisava conter-se. Quando via um colega de trabalho sofrendo, tinha que se limitar a palavras simples, sem mencionar Deus. Era como se estivesse escondendo uma parte essencial de si mesma. E não demorou para que começassem a notar. Laura, você parece sempre tão tranquila. Como consegue? Perguntou Luísa, uma das funcionárias mais antigas, enquanto arrumavam os registros de compra. Laura sorriu, hesitante. Acho que tenho esperança. Esperança? Luísa franziu a testa. Esperança no quê? Porque, olha, quem trabalha aqui não tem muita esperança não. Laura engoliu em seco. No futuro. No que está por vir. Luísa suspirou. Eu queria ter essa confiança. Mas, para ser sincera, trabalhar para seu pai é difícil. Ele trata a gente como máquinas, não como pessoas. Laura sentiu um aperto no peito. Sabia que o pai era rígido, mas ouvir aquilo diretamente dos funcionários doía mais do que imaginava. Naquela tarde, quando Laura levou os relatórios até o escritório do pai, o encontrou discutindo aos gritos com um dos trabalhadores. Se não fizer direito, está demitido, bradou Augusto, o rosto vermelho de fúria. O homem, um senhor de idade, abaixou a cabeça em silêncio, claramente humilhado. Laura sentiu a raiva crescer dentro de si. Pai, pode me dar um minuto? Perguntou ela, tentando controlar a voz. Augusto bufou, dispensando o funcionário com um gesto impaciente. O que foi agora, Laura? Ela respirou fundo. Por que trata os funcionários assim? Augusto soltou uma risada sarcástica. Você ainda tem muito que aprender, minha filha. Aqui o dinheiro manda, não sentimentos. Pai, isso não está certo. Ele se levantou da cadeira, cruzando os braços. Se não está satisfeita, a porta está aberta. Laura sentiu o coração disparar. Ela sabia que não podia ir embora. Mas também sabia que não ficaria calada. Foi então que decidiu. Se o pai dela não queria que falassem de fé, ela mostraria sua fé através das ações. E isso mudaria tudo. Laura passou a agir de maneira diferente na fazenda. Se não podia falar de Deus, então mostraria o amor dele através de suas atitudes. Começou ouvindo os funcionários, ajudando onde podia, oferecendo palavras de apoio e incentivo. Pequenos gestos que faziam uma grande diferença. Quando um dos trabalhadores se machucou, Laura foi a primeira a correr até ele. Você está bem, seu Elias? Perguntou, ajudando o idoso a se sentar. Acho que torce o tornozelo, menina. Mas não se preocupe, eu me viro. Laura balançou a cabeça. Não precisa trabalhar machucado. Fique aqui e eu falo com meu pai. Não. Elias segurou o braço dela, assustado. Seu pai não gosta que falem com ele sobre isso. Ele vai me mandar embora. Aquilo atingiu Laura como um soco. O medo que as pessoas sentiam de seu pai era real. Mas, naquele dia, algo mudou. Na hora do almoço, Laura se sentou com os trabalhadores e compartilhou sua comida com aqueles que tinham menos. Obrigado, Laura, disse um deles, surpreso com a atitude dela. Ela sorriu e com simplicidade respondeu. O pouco que temos pode ser muito, quando compartilhamos. Aquela frase ficou ecoando entre os trabalhadores. E Augusto começou a notar. Uma semana depois, durante a reunião no escritório, ele olhou para a filha, desconfiado. Laura, o que você anda fazendo com os funcionários? Ela piscou, fingindo inocência. Trabalhando, como o senhor mandou. Não banque a esperta comigo. Ele bufou. Eles estão diferentes, menos desmotivados, menos cansados, até parecem mais felizes. Laura sorriu de leve.
Acho que estão apenas sendo tratados como pessoas. Os olhos de Augusto se estreitaram. Isso tem a ver com aquela sua fé? Laura hesitou por um segundo. Eu não falei nada, pai. Só estou agindo do jeito que acho certo. Augusto cruzou os braços, irritado. Bom, seja lá o que for, pare com isso. Aqui ninguém precisa de esperança. Só precisam trabalhar. Laura se levantou, olhando nos olhos do pai. O senhor pode mandar em tudo aqui, pai. Mas nunca vai mandar no coração das pessoas. Augusto sentiu um frio na espinha. Algo estava mudando. E ele ainda não fazia ideia do impacto que isso teria. Os dias passaram, e a influência de Laura na fazenda ficava cada vez mais evidente. Os funcionários trabalhavam com mais ânimo, a comunicação entre eles melhorou, e até a produtividade aumentou. Mas Augusto não gostava nada disso. Ele sentia que algo estava fora do seu controle. O jeito como os trabalhadores olhavam para Laura, como confiavam nela, como seguiam seu exemplo. Era como se ela tivesse algo que ele jamais tivera. E isso o incomodava profundamente. Certa noite, enquanto caminhava pelos galpões da fazenda, Augusto ouviu sussurros vindos do refeitório. Ele se aproximou, espiando pela fresta da porta. Os funcionários estavam orando. Augusto sentiu o sangue ferver. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, empurrando a porta com força. O silêncio tomou conta do lugar. Todos ficaram de pé, assustados. Laura, que estava ali com eles, ergueu os olhos e encarou o pai. Estamos apenas agradecendo pelo dia, pai. Os olhos de Augusto ardiam de fúria. Eu deixei bem claro que nessa fazenda não tem essa besteira de fé. Não fui eu que trouxe isso, pai, disse Laura, com calma. Foi o próprio coração dessas pessoas. Augusto olhou ao redor. Ele via rostos antes cansados, derrotados, agora firmes e determinados. Pessoas que antes o temiam, agora se olhavam com esperança. Isso o irritou ainda mais. Se querem continuar trabalhando aqui, parem com essa palhaçada. Ou estão todos na rua. O silêncio pesou no ar. Então, algo inesperado aconteceu. Seu Elias, o funcionário mais velho da fazenda, se levantou e encarou Augusto com os olhos cansados, mas cheios de coragem. O senhor pode nos mandar embora, patrão. Mas não pode tirar o que temos aqui dentro. Ele tocou o próprio peito. Augusto engoliu em seco. Sentia o controle escorregar de suas mãos. E, pela primeira vez, ele percebeu que talvez fosse ele quem estivesse perdendo algo. Mas ele ainda não sabia o quanto iria se arrepender. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. As palavras de seu Elias ecoavam em sua mente. O senhor pode nos mandar embora, patrão. Mas não pode tirar o que temos aqui dentro. O que eles tinham que ele não tinha? Ele era o homem mais rico da região. Tinha terras, dinheiro, influência. Mas, por algum motivo, sentia que havia perdido para eles. Na manhã seguinte, a fazenda estava em silêncio. Nenhum funcionário apareceu para o trabalho. Augusto estranhou. Saiu da sede e caminhou até os alojamentos. O lugar estava vazio. Todos tinham ido embora. Cada um deles preferiu abrir mão do emprego do que renunciar à sua fé. E isso foi um golpe direto no orgulho de Augusto. Laura estava na varanda, observando o pai. Ele estava parado no meio do pátio, olhando para os galpões vazios. O que foi, pai? Perguntou, suavemente. Ele demorou alguns segundos para responder. Eles se foram, por causa dessa fé idiota. Laura caminhou até ele. Eles se foram porque a fé deles era maior do que qualquer coisa que o Senhor poderia oferecer. Augusto soltou uma risada seca. E o que isso deu a eles? Nada. Agora estão sem emprego. Talvez estejam. Laura olhou para o céu. Mas estão em paz. Augusto virou o rosto para encará-la. E eu? O que eu tenho agora? Laura olhou nos olhos. O Senhor tem a chance de mudar. O fazendeiro ficou em silêncio. Era a primeira vez que alguém lhe dizia isso. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso dos anos, das decisões que tomou, e, pela primeira vez, sentiu o vazio que carregava dentro de si. Laura não insistiu. Apenas sorriu com gentileza. A fé que o Senhor sempre desprezou ainda está de portas abertas para recebê-lo. Basta querer.
Ela se afastou, deixando o pai sozinho com seus pensamentos. Augusto olhou ao redor. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que, mesmo cercado de riquezas, estava completamente pobre. E no fundo, pela primeira vez, ele se perguntou se talvez Laura estivesse certa o tempo todo.